Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos, paz e alegria a todos vocês que acompanham este programa, onde levamos todo dia a reflexão do Evangelho que a Igreja nos propõe. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho, que está em Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é esse? Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o contexto do Evangelho é que está à tarde, ou seja, está anoitecendo, e Jesus quer atravessar o mar, ou seja, o lago de Genezaré, à noite, numa hora imprópria. Já está caindo a tarde, já está ficando a noite. E eles têm que passar, não é de lancha, mas é remando. À noite, sem luz, inseguro, na insegurança da noite. Jesus lança os apóstolos no meio daquele mar. Mas não vão sozinhos. Eles despediram a multidão e a palavra diz assim: levaram Jesus consigo. Meus irmãos, pode ser que a igreja esteja sempre, e a igreja sempre vive momentos assim de conflitos, de crise. Nesse anoitecer, nessa insegurança, eles levaram Jesus consigo. Nós precisamos levar Jesus conosco. Nós somos inseguros, nós somos finitos, nós não conseguimos vencer a fúria da natureza, nós não conseguimos jamais enfrentar esses ventos contrários que a cada tempo, a cada época surgem. A igreja, nesses 2000 e tantos anos de sua história, sempre foi guiada pelo Espírito Santo, mas sempre teve momentos catastróficos, momentos dolorosos, momentos que parecia que a igreja ia desabar, justamente diante das situações externas e diante das situações internas, de pecados e às vezes de própria negação da fé, de heresias e de tantas outras situações que a igreja viveu e vive em cada tempo. Mas Jesus estava ali,
naquela barca junto com eles. Havia outras barcas com eles também, não foram sozinhos. Mas naquela noite começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começavam a encher. Parece que vai afundar, aquela sensação que a barca vai afundar. E Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Marcos é o único evangelista que coloca isso. Esse detalhe, Jesus está dormindo na parte de trás. Está atrás, dormindo, tranquilo, mas no meio daquela tempestade toda, os discípulos todos apavorados, já desesperados, e Jesus está dormindo. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? E ele se levantou. Jesus não disse, não reclamou. Num primeiro momento, foi acudir os seus discípulos, não a barca, porque a barca não ia afundar, porque dentro dessa barca está Jesus. Mas foi justamente acudir os discípulos que estavam afundando. Não é a barca que afunda. A igreja é de Deus e ela atravessa o mar dessa vida unida a Cristo. A igreja e Cristo estão unidas. Jesus é a cabeça da igreja, mas os seus membros, aqueles membros fracos, estão doentes. Estão doentes porque adoecidos, estão afundando. Eu e você, às vezes, a gente se afunda na nossa angústia, no nosso medo, nas nossas inseguranças, nas nossas incertezas. Nós nos afundamos nas nossas finitudes, porque somos finitos e podemos nos perder e podemos nos afundar. Quantos se afundando na tristeza, na angústia, no medo, na insegurança, no medo do amanhã, no medo de perder as pessoas, nas suas inseguranças. Irmãos, chame por Jesus. Não é a barca que vai afundar, somos nós. Nós que podemos perder a fé. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo. Eles sentiram um grande medo. Porque Jesus acalma o mar. Agora o medo dos apóstolos é o outro. E Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, usa a mesma palavra para acalmar o mar e o vento, com a mesma palavra que ele usa para libertar as pessoas que estão possessas. Silêncio, cala-te. Que Deus hoje diz isso, que Ele expulse de nossos corações esses demônios, que Deus expulse de nós o desespero, que é falta de confiança, de esperança, que é o nosso limite, as nossas limitações e fragilidades. Silêncio, silêncio, cala-te, para que o nosso coração volte a ter paz, serenidade, tranquilidade no amor. Deus te abençoe. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Quem é este a quem até o vento e o mar obedece? Você já sabe responder? Quem é esse que você diz e eu digo que creio? Quem é esse? Esse é Jesus, o Filho de Deus, o Filho da Virgem Maria, o Verbo que se encarnou, e esse homem é Deus, e Deus está conosco, e Deus está na sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a barca onde Cristo está ali. Aparentemente parece dormindo, mas a barca não afunda. Agora nós podemos nos afundar na nossa descrença, na nossa incredulidade, no desespero, na nossa angústia, na nossa tristeza. Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo a todos. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.